meu aluno, minha aluna, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos dar continuidade aqui ao conteúdo. Agora a gente vai começar um assunto novo, tá? Vamos ver regência nominal, tá bom? Esse assunto ele é essencial, tá? Para a gente poder trabalhar bem a parte de crase. Vocês vão ver que a maioria das bancas, quando elas cobram esse conteúdo de regência nominal, vem atrelado com crase. Então, você precisa saber a regência, tá? De algumas palavras, ou seja, de alguns substantivos, adjetivos, advérbios também, tá? Para poder conseguir aplicar bem a ideia da crase, né? Que vocês lembram que crase nada mais é do que a junção do a preposição mais a artigo. Então, você só vai conseguir aplicar bem crase se você souber bem regência, certo? Tem macete, prof? Tem ainda um macete, assim, mais ou menos, que eu consigo passar para vocês, mas não cabe com todas as palavras, tá? Só com algumas, certo? Mas é importante que você faça o quê? Muitas questões para você poder se habituar, porque as bancas elas não inovam muito, elas geralmente escolhem sempre as mesmas palavras, tá bom? E também cuidado com a CESP com relação à troca de preposição, porque existem algumas palavras, né, que admitem mais de uma regência, ou seja, você pode fazer regência com mais de um tipo de preposição sem mudar o sentido. E CESP gosta realmente de brincar com isso nas questões de reescrita. Tá bom? Então, vamos começar aqui com um conceito, tá? O que é regência? Veja só. Algumas palavras, tá? Mais especificamente, os substantivos, adjetivos e advérbios exigem, tá? Preposição. Bom? Então, quando a gente tem casos, tá, de substantivos, adjetivos e advérbios que exigem uma preposição, a gente vai ter ali, logo depois, um complemento nominal, tá? Inclusive, essa é uma característica que você consegue diferenciar um complemento nominal de um adjunto adnominal. É porque todos os complementos nominais, eles vêm precedidos de preposição. Os adjuntos adnominais, nem sempre. Mas quando a gente for estudar os elementos acessórios da oração, elementos essenciais e elementos acessórios, a gente retoma, tá, essa questão da preposição, certo? Então, vê só. Eles exigem preposição, tá? Deixa eu colocar aqui. Porque pedem um complemento nominal. Tá? Então, vou colocar aqui alguns exemplos para a gente poder entender isso melhor. O curso era acessível todos. Ou ainda, eu tenho admiração por você. E ele tem então, olha só. Nessa frase, o curso era acessível a todos. A gente tem aqui o adjetivo acessível, tá? E ele precisa de um complemento nominal. Quando você diz assim, o curso era acessível, tá? Você pode deixar assim? Pode, mas às vezes você precisa completar essa ideia, tá? Para deixar algo mais completo, certo? A ideia mais fechadinha, não ficar com alguma lacuna. Então, nesse caso, ele vai ter um complemento nominal, tá? E qual é a preposição que a gente tem que usar quando tivermos o adjetivo acessível? Vai ser a preposição a. Então, se é acessível a alguém, tá? A mesma coisa com admiração. Veja só, eu tenho admiração. Se você diz eu tenho admiração, o pessoal já pergunta logo, né? Admiração por quem? Então, veja que é uma palavra que exige um complemento nominal, tá bom? Da mesma maneira que alguns verbos, lembra lá que a gente viu, né? Quando fomos classificar verbos, verbo transitivo, verbos transitivos e intransitivos, os verbos intransitivos são aqueles que não pedem complemento, e os verbos transitivos são os que exigem complemento. Pois é, então algumas palavras exigem complemento, assim como alguns verbos, e a admiração é uma delas. Se você só diz, eu tenho admiração, fica em completo sentido. Admiração por quem? Tá? Então, para eu poder colocar o meu complemento, eu vou precisar de uma
preposição. Nesse caso aqui, eu usei a preposição por. Mas existem situações, tá, que uma mesma palavra pode ter mais de uma preposição possível de ser usada entre ela e o seu complemento. É o caso de admiração, tá? Então, você pode dizer, eu tenho admiração por você, ou ainda, ele tem admiração a você. Então, a palavra admiração, você pode usar tanto a preposição por quanto a preposição a. E o sentido vai continuar o mesmo. Não tem diferença nenhuma, tá bom? Então, cuidado com isso, porque às vezes em questões de reescrita, as bancas gostam de dizer que dá para mudar uma pela outra e vai mudar o sentido. Nem sempre, tá? Existem situações que mudam o sentido? Existem. Mas existem outras que o sentido continua o mesmo. Eu vou colocar aqui nos slides alguns exemplos, tá? De regência nominal. Olha só. Adepto é adepto de. Então, essa é a preposição que exige. Alheio, alheio a. Ansioso. Ansioso já pode ter uma dupla regência, ou seja, você pode usar tanto a preposição por quanto para. Apto, a mesma coisa, pode ser apto a ou apto para. Aversão, também, aversão por ou para. Então, observe que é interessante que você esteja habituado com essas palavras. Dê uma olhadinha. Se tem alguma palavra dessas aqui que você não conhecia, o que você faz? Marca, tá? Tem um caderninho de regência. Inclusive, tem dicionário, tá? De regência nominal e dicionário de regência verbal. É interessante que você consiga, tá bom? Existem maneiras aí para conseguir, né? Tem PDF, tem como comprar online, tá? Rachar com os colegas. Ou então você faz o seu próprio dicionário. Toda vez que você encontrar alguma palavra que você não conhece, a regência, você anota e tem o seu caderninho ali com todas essas regências possíveis, tá bom? Veja aqui a palavra feliz. Tá? Feliz é outra que tem a possibilidade de ter mais de uma preposição possível. Ó, feliz de, por, em ou com. Tá? União, a mesma coisa. União com, entre, a. Então, essas palavras que têm mais de uma regência possível são as que vocês têm que tomar mais cuidado. Tá bom? Inútil a ou inútil para, inofensivo a ou inofensivo para, imune a ou imune de. Tá? Contente, com, por ou de. Composto também, tá? Então, cuidado com essas palavras aqui, que podem ter mais de uma preposição, porque podem vir a cair, tá? Na prova de vocês, certo? Eu ainda coloquei outras regências para vocês, que estão separadas com relação à preposição, tá? Então, regência nominal com preposição a, regência nominal com preposição de, regência nominal com preposição com preposição em, com preposição para e com preposição por. Observe que algumas, tá, podem ter, de novo, né, mais de uma possibilidade, certo? Então, fiquem atentos a isso, tá bom? Deixa eu só mostrar um exemplo aqui. Palavra favorável, acho que era favorável. Cuidadoso com, tá? Inclusive, eu queria mostrar para vocês que tem uma forma de vocês observarem que há uma relação do prefixo das palavras com a preposição, tá? Então, deixa eu vir aqui pro quadro para mostrar isso para vocês melhor. Vamos ver aqui, Josi. Ó. Às vezes, tá? O início da palavra vai te mostrar qual vai ser a preposição que a gente vai utilizar, certo? Isso vale para todos, prof? Não. Tá? Existem situações que isso não cabe, mas existem outras que isso é possível, certo? Principalmente quando for o caso do quê? Dessa palavra ter prefixo, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui, tá? Em algumas palavras, o prefixo tem relação com a preposição exigida. Então, olha só. Por exemplo, a palavra dependente. Dependente começa com DE. Então, dependente de.
Inclusão. Inclusão. Ah, prof, a inclusão em não, né? Que não existe essa preposição. Qual é a preposição mais próxima que a gente tem? Deixa eu sair aqui rapidinho do enquadramento. Voltei. Então, qual é a preposição mais próxima que a gente tem que parece com in? Em. Tá? Inserção. Também, inserção em. Descrente. Descrente, ó, preposição de. Descrente, de. Tá? Então, com esse macete, você consegue lembrar mais fácil de algumas, tá? Então, se aquela palavra ela tem um prefixo, você consegue associar o prefixo com a preposição, tá bom? Um outro caso aqui, ó, convívio. Convívio com. Encerrado. Encerrado em. Supremacia. Supremacia sobre. Intercalar. Intercalação, né? Intercalação entre. Bom, então, no material de vocês, eu deixei, inclusive, uma outra lista, tá? Só com essas relações dos prefixos com a preposição. Então, algumas palavras, tá? Lembrando, gente, isso vale para todas, prof? Não, tá bom? Para algumas, calhou de ser realmente essa coincidência feliz, mas com outras, nem sempre, tá? Então, por exemplo, cego, a, cheiro, a. Veja, cheiro começa com a? Não, então, mas ainda assim a preposição vai ser a preposição a que vai reger essa palavra. Tá? É importante que vocês se habituem com algumas, mas outras, quando elas têm prefixo, aí fica mais fácil de você conseguir saber qual é a preposição que ela vai ser utilizada quando tiver complemento nominal. Tá bom? Vamos agora fazer algumas questões? Vamos lá. CESP 2018. A supressão da preposição de, empregada logo após ferocidade no trecho, acostumando os espectadores a uma ferocidade de que todos queriam vê-los afastados, manteria a correção gramatical do texto. E aí, será que eu posso retirar esse de? Olha só, você falar, acostumando os espectadores a uma ferocidade que todos queriam vê-los afastados, apesar de soar, né, algo normal, tá? A gente até pode falar isso, né, no dia a dia, está inadequado, tá? Essa preposição aqui, ela é obrigatória. Se é ferocidade de alguma coisa, de algum modo. Bom, então esse de aqui, ele é obrigatório, portanto essa questão está errada, tá? Porque não manteria a correção gramatical do texto, não. Tá bom? Prosseguindo. Julgue o item a seguir. O emprego da preposição com, em, com a criminalidade e a violência deve-se à regência do vocábulo conexos. E aí, será que é isso mesmo? Vamos olhar, tá? A gente começa a ler daqui. Questão de relevância na discussão dos efeitos adversos do uso indevido de drogas é a associação do tráfico de drogas ilícitas e dos crimes conexos, geralmente de caráter transnacional, com a criminalidade e a violência. E aí, criminalidade e violência faz referência a quê? Tá? Olha só, na verdade, não é só conexos, seria toda essa expressão aqui, ó. A associação do tráfico de drogas e dos crimes conexos com a criminalidade e a violência. Então, não é só com um termo, tá? Não é só com conexos, mas é com todo esse trecho aqui que a gente acabou de destacar, tá? Associação até conexos. Por isso que essa questão está errada, tá bom? Porque ele não é exigido apenas com conexos, não, tá? É exigido principalmente pela palavra, ó, associação. Se você está associado, associa-se com alguma coisa, tá? Então, errada essa questão, tá bom? Próxima.
No trecho, estão convencidos de que as desigualdades são, em sua maior parte, sociais ou históricas. A omissão da preposição de prejudicaria a correção gramatical do texto? Vamos ver. No trecho, estão convencidos de que as desigualdades... Será que eu posso retirar esse de? Falar assim, estão convencidos que há desigualdades. A gente até fala isso, mas, de novo, tá inadequado. Se você está convencido de alguma coisa, tá? Então, essa preposição aqui, ela é obrigatória. Você não pode retirar, tá bom? Então, de fato, a omissão, ela prejudicaria, sim, a correção gramatical do texto, tá? Questão certa. E para encerrar, a gente tem essa outra aqui, que tem assim: boa parte dos pedidos de aumento no orçamento baseia-se na dificuldade de dar conta de tanto serviço. A preposição de, empregada logo após dificuldade, poderia ser corretamente substituída por em. E aí, será que dificuldade é uma daquelas palavras lá que a gente viu que pode ter mais de uma preposição? Tá? Pode vir acompanhado de mais de uma preposição, né? De preposições diferentes, ou seja, pode ser a preposição de ou a preposição em. É só você fazer o teste, tá? Ó. Boa parte dos pedidos de aumento no orçamento baseia-se na dificuldade em dar conta de tanto serviço. Certinho, tá? Sem problema nenhum. Você pode tanto usar a preposição de quanto a preposição em. Não vai ter mudança de sentido, nem vai prejudicar a correção gramatical do texto, tá? Então, essa questão aqui está certa. Muita gente, eu coloquei essa questão recentemente no meu Instagram, e muita gente errou, porque achou que era outro tipo de questão de paralelismo sintático, viajou geral, tá? Não tem nada a ver com paralelismo sintático. Aqui realmente tem a ver com regência nominal. É a palavra dificuldade que está exigindo a preposição de, mas que pode usar a preposição em sem problema nenhum. Abre aqui em mim, Josi. Esse bloco foi bem curtinho, porque regência nominal é um assunto bem curto, tá? Bem objetivo. Regência verbal que exige um pouquinho mais, tá? Porque a depender, né, do verbo que a gente tem, da preposição utilizada, pode haver mudança de sentido. E é isso que a gente vai ver no próximo bloco, tá? Então, já clica aqui no próximo, eu nunca lembro qual é o lado, e vamos emendar logo esse assunto para matar isso logo, porque é um conteúdo que cai bastante, principalmente se você vai fazer banca CESP. Bom, agora a gente vai ver regência verbal. Então, a regência verbal ela é um pouco mais complexa, tá? Inclusive, a gente vai ver aqui alguns casos mais específicos de regência, bom, de alguns verbos, porque a depender, né, da regência desse verbo, ou seja, com preposição ou sem preposição, ou às vezes até mudando o tipo de preposição, vai haver mudança de sentido, tá? E as bancas gostam muito exatamente de trabalhar com esses verbos que, mudando a regência, muda-se o sentido, tá bom? Então, o que é a regência verbal, tá? Regência verbal nada mais é do que a relação entre o verbo e o seu complemento. Enquanto que na regência nominal a gente trabalhava sempre a relação, né, da palavra com o seu complemento nominal, a gente pode ter situações aqui, tá? E a palavra no seu complemento nominal e a preposição, né, que era empregada aqui, a gente pode ter casos, tá, na regência verbal, em que o complemento desse verbo não vai ter preposição, tá? Então, a depender da situação, a gente vai ter, por exemplo, verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos, ou ainda aqueles chamados VTDI, né, que são os verbos transitivos diretos e indiretos, tá? Então, dessa forma, há verbos que exigem preposição antes do complemento, tá? Que é o caso dos verbos transitivos indiretos. Mas há verbos que não exigem, tá? Que nesse caso é o que a gente chama dos verbos transitivos diretos. Então, alguns exemplos aqui, ó. Exemplo. Eu gosto de chocolate. Então, aqui, ó. Eu gosto de chocolate. A gente tem aqui o verbo gostar, tá? Então, o verbo gostar, ele exige a preposição
de. Se você gosta de alguma coisa, tá? Então, é um caso do verbo transitivo indireto. Já esse caso aqui, eu comprei uma bola. Nós temos aqui o verbo comprar, em que entre o verbo e o seu complemento, a gente não tem nada, tá? Não tem nenhuma preposição. Então, aqui a gente tem um caso de um verbo transitivo direto, tá bom? Então, as bancas, elas geralmente costumam a cobrar, quando a gente pensa a parte de regência verbal, principalmente a mudança, tá? De regência, certo? E que essa mudança acarreta automaticamente na mudança de sentido, tá? Não são todos os verbos que, quando muda, por exemplo, a preposição, você troca de preposição, ou então você tira a preposição, tá? Ele passa a ser, era um verbo transitivo indireto, passa a ser verbo transitivo direto, e muda o sentido. Não são todas as situações, tá? Existem situações em que a mudança não traz sentido nenhum. Inclusive, eu coloquei no material de vocês alguns exemplos, tá bom? De verbos que quando a gente muda, tá? Muda-se o sentido, e de outros verbos que quando muda, não muda o sentido, tá? Eu coloquei aqui uma lista com os principais verbos, tá bom? E os que são mais cobrados em prova, tá? A começar pelo verbo agradar, tá? O verbo agradar, ele pode ser tanto transitivo direto quanto transitivo indireto. Quando ele for transitivo direto, ele tem a ideia de, o sentido, tá? De fazer carinho. Então, exemplo. O menino agradou o gato. Então, o menino agradou o gato. Nesse caso aqui, é um verbo transitivo direto, porque, olha só, a gente só tem aqui o quê? Artigo, não temos preposição, tá? Então, nesse sentido aqui, a gente percebe que é uma ideia de acariciar, tá? De fazer carinho no animal. Agora, quando for verbo transitivo indireto, aí ele vai ter a ideia de satisfazer. Ah? Ou ainda de contentar, tá? Então, exemplo. A mãe agradou ao filho. Então, aqui a gente já percebe, tá? Que temos a preposição a, né? Junto com o artigo o, ao, tá? Então, aqui nós temos um verbo transitivo indireto. Então, tem essa ideia de satisfazer, ou seja, a mãe satisfez ao filho. Ela fez alguma coisa, tá? Que deixou o filho feliz. Então, ela não acariciou o filho. Ela pode ter feito alguma ação, fez um bolo, deu um presente, alguma coisa que deixou o filho satisfeito. Por isso que aqui a gente colocou um verbo transitivo indireto, tá? Mas não é só o verbo agradar que a gente tem. Temos também o verbo implicar, tá? O verbo implicar, ele pode ser verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto. Mas quando ele for verbo transitivo indireto, a gente pode ter mudança de sentido a depender da preposição que é empregada, tá? Então, se for verbo transitivo indireto com a preposição com, tem uma ideia de hostilizar, tá? Implicar no sentido de hostilizar, zombar. Exemplo, a irmã implicou com o irmão. Então, nesse caso aqui, a irmã implicou com o irmão, a gente tem, tá, um verbo transitivo indireto, mas está no sentido de quê? De hostilizar, de zombar, ou seja, ficar ali, como a gente chama lá no Nordeste, de arengar. Aqui tem essa expressão, Josi, pronto. Aqui também em Rondônia usa-se, né? Arengar, ou seja, ficou brigando com o irmão, tá? Então, implicar com sentido de hostilizar, de zombar. Agora, se for também ainda com a preposição com, ele pode, com a preposição em, na verdade, né? Ele pode ter o sentido, tá? De se comprometer ou ainda de se envolver, tá bom?
Deixa eu só ajustar uma coisa. Então, exemplo. O político implicou em um novo negócio, né? Em um novo projeto. O político implicou em um novo projeto. Então, aqui a gente também tem, um caso de verbo transitivo indireto, mas nesse caso está numa ideia de quê? De envolver-se, tá? Então, nessa situação aqui, o político, ele se envolveu em um novo projeto. Então, ele está implicado com um novo projeto, tá? Agora, se for um verbo transitivo direto, ele não vai ter preposição, tá? E qual é o sentido que vai trazer aqui, nesse caso, o verbo implicar? Ele vai trazer um sentido de gerar ou ainda resultar. Exemplo. Os gastos implicaram dívidas. Então, os gastos implicaram dívidas. Tá? Nessa situação aqui, a gente tem verbo transitivo direto, né? Porque não tem preposição, tá? E está no sentido de quê? De gerar, tá? Então, os gastos foram tantos gastos que o que aconteceu? Geraram dívidas, tá bom? Agora, já com o verbo aspirar, também tem mudança de sentido, prof? Tem, tá? Se for o verbo transitivo direto, ele vai ter uma ideia de sugar, cheirar. Certo? Exemplo. Ela cheira as flores. Então, nessa situação aqui, em que aqui a gente só tem o quê? Ó? O a artigo, tá? Então, esse as aí é as artigo. Então, aqui cheirar, o verbo a forma verbal cheira, é um verbo transitivo direto. Então, ela realmente pegou a flor e deu uma fungada lá na flor, tá? Agora, se for o verbo transitivo indireto, qual é a preposição que vai vir acompanhada? Vai vir acompanhada da preposição a, tá? E aí, ele vai dar uma ideia de quê? De... eu botei cheirar, gente, desculpa. Aspirar, tá? Aqui, pronto. Ela aspira as flores. Tá, pronto. Quando for com a preposição a, ou seja, VTI, certo? Aí já tem um sentido de almejar. Exemplo. Ele aspira ao cargo dos seus sonhos. Então, nessa situação aqui, a gente tem a preposição mais a artigo. Logo, aqui é um verbo transitivo indireto. Então, ele aspira ao cargo dos seus sonhos. Então, ele almeja por isso, ele deseja isso. Tá? Então, observe que aqui ele não está cheirando o cargo, não. Ele está o quê? Desejando esse cargo. Certo? Agora, muita atenção aqui com relação ao verbo preferir, tá? Porque o verbo preferir, ele tem uma particularidade, certo? O verbo preferir, ele só aceita a preposição a, tá? Então, não existe essa de, eu prefiro mais uma coisa do que a outra. Você não vai usar a preposição de, tá? Verbo preferir é apenas a preposição a, não se usa a preposição de com o verbo preferir, tá bom? Então, quando você prefere uma coisa a outra, tá? Inclusive, você não vai usar o mais. Por que, prof, eu não vou usar o advérbio de intensidade mais? Porque se você já prefere uma coisa, ela já está acima de outra, tá? Então, fica meio que redundante. Não tem essa necessidade de você usar o mais, não, tá bom? Então, sempre que você for usar o verbo preferir, a lógica vai ser: prefiro uma coisa a outra.
tá? Então, você sempre vai preferir uma coisa à outra. Exemplo. Eu prefiro estudar a ir ao shopping. Eu prefiro estudar a ir ao shopping. Tá? Então, aqui eu uso a preposição a. Observe que eu tenho um caso, tá, de um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque o verbo transitivo direto e indireto, ele tem dois complementos. Ele vai ter um objeto direto e um objeto indireto. Quem é o objeto direto aqui? Em eu prefiro estudar a ir ao shopping. Estudar é o objeto direto. E a ir ao shopping é o objeto indireto. Por isso que é um caso de VTDI, tá? Eu vou apagar o quadro aqui rapidinho e volto já, tá bom? Só fazer a minha mágica aqui. Voltei! Vamos lá. Aqui, além daqueles outros verbos, tá? Nós temos também o verbo assistir. O verbo assistir, gente, muito cuidado com ele, tá? Porque muita gente usa o verbo assistir de maneira inadequada. Geralmente, a gente diz como, né? Ah, eu assisti um filme ontem. Vê só. Dessa forma aqui, parece que você esteve lá nos bastidores, né, do filme e está lá ajudando o pessoal a poder fazer o filme funcionar. Não é bem esse sentido. Se você estava com o sentido de ver, né, ficou lá de frente para a televisão, vendo lá na Netflix, então você assistiu a um filme ontem, tá? Porque o verbo assistir com o sentido de ver, certo? De presenciar, ele é verbo transitivo indireto. Então, se ele for um verbo transitivo direto, certo? Ele vai ter o sentido de auxiliar, tá? Exemplo, o médico assistiu o paciente. Ou seja, o médico auxiliou... saiu subindo a ladeira aqui, né? Pronto. Ah, Josi, é show. Obrigada, Josi. Então, ó, o médico assistiu o paciente. Então, nesse caso aqui, o médico ajudou o paciente, tá? Agora, quando ele for verbo transitivo indireto, qual é a preposição que a gente usa? A gente usa a preposição a, tá? E vai ser em que sentido? No sentido de presenciar, ver, tá bom? Ou ainda de observar, tá? Observar. Então, é aqui que a gente usa quando vai ver um filme na Netflix. Então, você assistiu a um filme, certo? Então, eu assisti a um filme ontem, certo? Então, aqui a gente tem um verbo transitivo indireto e a preposição a, tá? Agora, o verbo responder, prof. Como é que funciona, tá? O verbo responder, quando ele for no sentido de falar, declarar alguma coisa ou dar uma resposta, ele é verbo transitivo direto, bom? Então, dar uma resposta. Declarar. Exemplo. Respondi a prova. Então, nesse caso aqui, em responder a prova, você fez o quê? Você respondeu as perguntas que estavam lá na prova, tá? Então, você deu uma resposta às questões que tinham lá para você resolver, certo? Agora, quando ele for verbo transitivo direto ou ainda, ele também pode, tá, gente? Deixa eu colocar aqui uma barra de vermelho que fica melhor. Ser verbo transitivo direto e indireto, as duas coisas, tá? Nesse caso aqui, você vai dar uma resposta a algo ou a alguém, certo? Não. Dar respostas. Resposta. A algo ou ainda algo, alguém. Tá? Então, exemplo. Ele
Ele respondeu os questionamentos ao professor. Tá? Ou seja, a resposta que essa pessoa deu foi direcionada ao professor. Tá? Então, aqui a gente tem um verbo transitivo direto e indireto, porque os questionamentos é objeto direto e ao professor é objeto indireto. Tá? Agora, observe uma coisa, o verbo atender ele pode ser tanto verbo transitivo direto ou indireto. Sendo um ou outro, não vai ter mudança de sentido, tá? Então, muita atenção com isso, porque às vezes aparece em prova, dizendo que se tirar a preposição, vai ter mudança de sentido com relação ao verbo atender, e não tem mudança, tá? É a mesma coisa com o verbo atender, não faz diferença nenhuma, tá? Então, se for um verbo transitivo indireto, ele vai ter a preposição a, tá? Mas nos dois casos, ele vai ter o sentido de responder alguém, atender algum chamado e tudo mais, tá? Então, o que importa é que vocês lembrem disso. Não há mudança de sentido. Então, exemplo. A moça atendeu o telefone. Pode ser ao telefone? Pode também, sem problema nenhum, tá? Algumas pessoas, né, ficou meio que uma convenção de dizer assim, quando é objeto é verbo transitivo direto, ou seja, se você vai atender um objeto, é verbo transitivo direto. Se você vai atender uma pessoa, é verbo transitivo indireto. Mas isso, gente, é só coisa de costume, de prática, tá? Gramaticalmente falando, não tem diferença. Então, você pode tanto colocar a moça atendeu o telefone, quanto a moça atendeu ao telefone, e o sentido vai ser o mesmo, tá bom? Então, muito cuidado com isso, principalmente nas questões de reescrita, que o CESP gosta muito, né, de cobrar reescrita e perguntar se retirando vai mudar sentido e tudo mais, tá? O verbo chamar, como é que funciona com o verbo chamar, tá? Quando ele for verbo transitivo direto, ele pode ter dois sentidos. Um dos sentidos é que ele pode ter um sentido de convidar, tá? Ou ainda o sentido de convocar, tá? Exemplo, ela me chamou. Ou seja, ela convocou alguém, tá? Agora, ele também pode ter um sentido, tá? Quando for verbo transitivo direto, um sentido de atrair, tá bom? Exemplo. A vingança chama coisas ruins. Então, olha só, a vingança atrai coisas ruins, tá? Então, nesse caso aqui, é verbo transitivo direto também, certo? Mas o verbo chamar, ele ainda pode ser verbo transitivo indireto. E nessa questão aqui, ele vai ter uma ideia de invocar, tá? Por ajuda. E qual vai ser a preposição que a gente usa? A gente vai usar a preposição por. Então, quando você usar a preposição por, vai ser numa ideia de invocar por ajuda, tá? Exemplo. Chame por Deus nos momentos difíceis. Então, ó, chame por Deus. Nesse sentido aqui é o quê? De invocar ajuda a Deus, tá? Aí você vai usar a preposição por e vai ser um verbo transitivo indireto. O verbo chegar, observa uma coisa, tá? O verbo chegar, ele é um verbo intransitivo, certo? Ou seja, ele tem o sentido completo, tá? É a mesma lógica do verbo ir, tá bom? Então, tem a mesma lógica, tá? Por que é que eu tô colocando isso? Porque algumas pessoas ficam assim, prof, e quando fala assim, ele chegou a Brasília. A Brasília não seria um verbo, a Brasília não seria o objeto indireto? Vê só, alguns gramáticos consideram que sim, outros não, tá? Outros vão dizer que a Brasília seria adjunto adverbial. Mas, por exemplo, o Celso Pedro Luft, ele considera que aí é um caso de objeto indireto, tá? Quando tiver a preposição a. Então, eu vou colocar aqui, o verbo chegar é verbo intransitivo. Exemplo, o Natal chegou cedo.
Então, nesse caso aqui, a gente tem um verbo intransitivo, tá? Mas, se ele tiver a preposição a, ou seja, pode ser um verbo intransitivo indireto. São todas as bancas que aceitam isso? Não, tá? Isso daqui vale para FCC, por exemplo, tá? Que aceita esse entendimento. Então, ó, ele chegou a Brasília. Então, aqui, nesse caso, para o Celso Pedro Luft, é um caso de verbo transitivo indireto, tá bom? Então, fica atento com isso. Prof, como é que eu vou saber o estilo da minha banca? Fazendo questões, tá? Porque aí, digamos que você vai fazer uma banca menor e tudo mais, é interessante que você se habitue, tá? Para saber qual é o entendimento que eles têm, quais são os teóricos que eles adotam, quais são os gramáticos que eles adotam, tá bom? E pode ser que ele adote essa visão aqui, tá? Outras bancas, não. Então, você vai saber disso fazendo questões, certo? Já o verbo caber, como é que funciona? O verbo caber, tá? No sentido de ter direito, é verbo transitivo indireto, tá? E qual é a preposição? Preposição a. Então, exemplo. Isso cabe... Deixa eu botar outra expressão. A herança cabe a Pedro. Então, ó, nessa situação aqui, caber tem um sentido de quê? De ter direito, de ter o mérito, tá? O merecimento. Então, de quem é que merece, quem é que tem direito à herança? Pedro. Então, cabe a Pedro, tá? Agora, quando ele for verbo transitivo, verbo intransitivo, na verdade, ele vai ter um sentido de convir, tá? De cabimento. Certo? Então, um exemplo. Essa questão não cabe recurso. Aí vai dizer assim, mas, prof, essa questão não cabe recurso. O recurso aqui é objeto direto, então não é verbo intransitivo. Olha só, a gente tem um caso aqui de inversão, tá? Porque o sujeito está depois do verbo. A ordem direta seria essa questão não, essa questão recurso não cabe, tá? Se fôssemos colocar na ordem direta. Então, recurso, nesse caso, é sujeito da forma verbal cabe, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, cabe pode ser verbo intransitivo, nesse sentido de ter direito, mas pode também ser verbo transitivo indireto, no sentido de ter direito, e também pode ser verbo intransitivo, tá? Quando ele for na ideia de convir ou ter cabimento, bom? Vamos agora ver aqui obedecer e desobedecer, tá? O verbo obedecer e o verbo desobedecer, eles são apenas verbos transitivos indiretos. Então, eles regem, tá? São regidos pela preposição a, sempre, tá? A gente não tem como colocar outro tipo de preposição. Então, exemplo, ó. Ele desobedeceu às regras. Nesse caso aqui, a gente tem que usar, tá? A crase, por quê? Porque a gente tem a união do a preposição mais a artigo, bom? Já o verbo obedecer, a mesma coisa, tá? Ela obedece aos pais. Então, aqui a gente tem a preposição mais os, tá? Nos dois casos, são verbos transitivos e indiretos. Agora, cuidado aqui com o verbo lembrar e esquecer, tá? O verbo lembrar e o verbo esquecer, eles podem ser transitivos diretos ou verbos transitivos indiretos. Tanto faz, tá? O sentido. O sentido vai ser o mesmo, seja transitivo direto ou indireto. Mas existe uma questãozinha, tá? Com relação ao uso da preposição. Quando é que ele vai ser verbo transitivo direto? Quando ele não tiver na sua forma pronominal, ou seja, quando ele não tiver o se, tá? Então, não está na forma pronominal. Ou seja, você não vai usar um pronome oblíquo na hora de conjugar esse verbo, tá? Exemplo.
Eu lembrei das respostas ou as respostas. Nesse caso aqui vai ser eu lembrei as respostas. Tá? Por que é que não vai ter a preposição de? Porque observe que aqui, tá? O verbo lembrar não está na sua forma pronominal. Então, você não colocou um pronome na hora de conjugar. Tá bom? Quando é que você vai usar a preposição de? Quando ele for um verbo transitivo indireto, logo ele vai estar o quê? Na forma pronominal, tá? Então, ele obrigatoriamente vai estar assim, ó. Lembrar-se ou esquecer-se. Aí você usa a preposição de. Tá? Exemplo. Eu me lembrei das respostas. Tá? Então, aqui, lembrei o me, por isso que a gente usa a preposição de. Se não tivesse o pronome aqui, aí estaria, no caso, obrigatório, né, ser verbo transitivo direto e não poderia ter a preposição, tá? Com esquecer, prof, é a mesma coisa. Lembrar, esquecer. Se não for na forma pronominal, o verbo transitivo direto não tem preposição. For na forma pronominal, tem que ter a preposição de, tá bom? Agora, para encerrar, tá? Vamos ver aqui o verbo visar. O verbo visar, ele pode ter mudança de sentido, certo? Com relação ao uso, né, ou não das preposições. Veja só. Quando ele for verbo transitivo indireto, ele significa objetivo, tá? E ele vai ser regido pela preposição a, bom? Então, ele vai ter uma ideia de objetivo. Tá? Exemplo. A moça visa a um cargo público. Então, olha só. Aqui, visar é um verbo transitivo indireto, tá? E aí a gente usa a preposição a. Então, significa o quê? Que essa moça ela tem o objetivo de ter um cargo público, tá bom? Agora, quando é que a gente não usa a preposição? Tá? Em duas situações. Quando você tiver a ideia de dar o visto, ou seja, de assinar, de rubricar, tá? Exemplo. Ele visou os cheques. Ou seja, ele assinou os cheques. Sei nem se o povo usa cheque mais hoje em dia, né? Que é tudo cartão de crédito, não sei o que. Já é o Pix. É mais chique. Ah? E também pode ser um verbo transitivo direto quando ele for no sentido de apontar, mirar. Um exemplo. O policial visou o alvo. Então, nesse sentido, foi o quê? O policial mirou o alvo, tá? Então, cuidado com isso, gente. Muitas das vezes eu vejo o pessoal usar o verbo visar de maneira inadequada em redação, tá? Além do que, esse verbo aqui é o que mais cai em prova, tá? Quando a gente vê essa questão de regência verbal e mudança de sentido a depender da presença ou da ausência de preposição. Bom, agora chega de conversa, vamos fazer questões, que é isso que interessa. Vamos lá. Primeira questão diz assim. No trecho, deparamos com uma realidade única e definida. No sexto período do texto, a supressão da preposição com prejudicaria a correção gramatical do texto. E aí, será que se eu retirar o com de deparamos, vai ficar errado? Olha só. No trecho, deparamos uma realidade e deparamos com uma realidade. Tem diferença? Nesse caso, não, tá? Você pode retirar sem problema nenhum, porque não vai prejudicar, não, tá bom? Então, nessa situação aqui, o verbo deparar, você pode deparar com alguma coisa, você pode deparar alguma coisa sem problema nenhum, tá? Questão errada. Próximo. Quanto à regência verbal, indique a alternativa que não obedece à norma culta, ou seja, aquela que está errada. Letra A. Aquela questão não agradou aos vestibulandos. Olha lá, o verbo agradar, né? No sentido de satisfazer, é um verbo transitivo indireto. Então, essa daqui tá certa. Letra B.
O patrão informou os empregados das férias coletivas. Então, olha só, quem informa algo ou pode informar algo. Alguém pode informar de alguma coisa a alguém, tá? Ou pode informar alguém de alguma coisa. E foi exatamente essa situação, tá? Ele botou informar alguém de alguma coisa. Então, essa letra B aqui também está certa, tá bom? Letra C. O governo aspira à reeleição no próximo pleito. Olha só, o verbo aspirar no sentido que de almejar. É um verbo transitivo indireto. Aqui a gente tem a preposição mais a artigo, por isso que está com crase. Então, letra C, certo também. Letra D. Ele pagou ao vendedor o apartamento do térreo. Ele pagou ao vendedor o apartamento do térreo. O verbo pagar, tá? Eu coloquei esse verbo lá na lista de vocês. Tem uma tabela no material, tá? Porque a gente não ia conseguir dar conta de todos os verbos. Mas o verbo pagar, quando você for pagar uma pessoa, tá? Aí ele vai ser verbo transitivo indireto. Quando você for pagar algum objeto, por exemplo, pagou o boleto, aí ele é verbo transitivo direto, tá? Mas ele pode ser também verbo transitivo direto e indireto. Quando você paga alguma coisa a alguém. E é exatamente esse o caso, tá? Ele pagou ao vendedor, então, a alguém, alguma coisa. Então, aqui ao vendedor, objeto indireto, e o apartamento, objeto direto, certinho também, letra D. E letra E, o espetáculo era interessante, mas não lhe assistimos. E aí, você usa o lhe? Olha só, vai dizer, prof, assistir é verbo transitivo indireto, né, no sentido de ver, observar e tal. E o lhe, a gente já viu, né, lá em pronomes, que ele substitui objeto indireto. Então, essa letra E tá certa. Nesse caso aqui, não, tá, gente? O lhe, ele não pode substituir coisas, ele só substitui pessoas, bom? Por isso que essa questão está errada. Eu quis trazê-la para vocês exatamente para trazer esse conteúdo aqui, tá? Lhe só substitui pessoas, lhe não substitui coisas. Por isso que é o erro da questão, tá bom? Não tá com erro de regência propriamente dita, mas seria mais erro do questão pronominal, tá? Do pronome que utilizou. Vamos para a próxima. A substituição das quais por que preservaria o sentido quanto à correção gramatical do texto. Olha só. Então, ó, aqui ele quer saber, tá? Nessa questão CESP 2020, pergunta assim. A substituição da expressão das quais por que preservaria tanto o sentido quanto a correção gramatical do texto. Vamos ver. Mas sei que me vê como um tipo de que há 20 anos vive na capital, que a essa altura é mais metropolitano que interiorano, um cara talvez meio esquisito ou apenas ridículo, que se interessa por coisas de que não precisa, das quais não entende. Será que eu poderia substituir por quê das coisas que não entende? Não, tá, gente? Nesse caso aqui, quem entende, entende de alguma coisa. Então, a preposição de é exigida pela forma verbal entende, tá? Então, é obrigatório, então não preservaria o sentido não, tá? Fica errado. E para encerrar, a gente tem essa questão aqui da CESP também, que diz assim. A correção gramatical do texto seria preservada caso se inserisse a preposição a imediatamente após atende, na linha 19. Então, vamos ver ali, ó. E pela criação da Defensoria Pública da União em 1994, que atende a muitos segurados do INSS que têm de recorrer ao Poder Judiciário para conseguir um benefício. Tudo tranquilo, tá? Pode sim acrescentar a preposição a, sem problema nenhum, certo? Porque a gente acabou de ver, né, que o verbo atender, ele pode ser tanto verbo transitivo direto ou indireto, e se tirar a preposição ou colocar, não tem mudança de sentido nem prejudica a correção gramatical. Então, certinho. Encerramos regência verbal.